como instrumento, vaso de honra nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, igreja. Agora eu entendi porque perguntaram a cor da roupa que eu vinha hoje. Vocês estão bem? Não está aparecendo não. Vocês estão bem? Amém. Sigam o exemplo da irmã Maria, tá vendo? A irmã Maria faz parte da nossa célula e eu brinco muito com ela, que eu digo, olha, quando ela chega, se o ambiente estiver triste, não dá. Toda quarta-feira, meus irmãos, é desse jeito. Parece que a energia não acaba. E eu fico assim, Senhor, me dê um pouco desse vigor que ela tem, dessa alegria, porque realmente é algo contagiante. Obrigado, meu irmão. Pois é. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 15. O quarto evangelho, Novo Testamento. A partir do versículo 18. João 15, versículos 18 e 19. Todos acharam? Amém? João 15, 18 vai dizer assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Feche os seus olhos mais uma vez. Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. Que aplique ela em nossos corações, não só hoje, mas todos os dias. Que isso venha a ser, meu Pai, um estilo de vida. E que nessa noite o Senhor Espírito Santo fale aos nossos corações de uma forma clara, de uma forma precisa e eficaz para a nossa transformação. Essa é a oração que a tua igreja faz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você não é todo mundo. Quem aqui nunca ouviu essa frase? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu essa frase? Dos mesmos criadores de Se Eu For Aí Achar. Quem é que diz isso, meus irmãos? As mães. Eu chegava em casa, pedia algo à minha mãe, eu falava assim, mãe, eu quero muito isso. E ela dizia, por que você quer? Eu falava, porque todo mundo tem. E eu me arrependia, porque eu já sabia o que eu ia ouvir. Que ela olhava para mim com a felicidade, ela dizia, você não é todo mundo. Então, se conforme. E eu creio que todos os filhos e filhas, em algum momento da sua vida, já ouviram isso. Agora, imagina, eu, como filho de Deus, ouvir do meu Pai Celestial, que eu não sou todo mundo. O que será que isso significaria? E é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite. Esse você não é todo mundo, não está relacionado apenas ao nosso comportamento terreno, mas principalmente a identidade que nós adotamos como filhos celestiais, filhos de Deus. Amém? No livro de João, capítulo de número 15, versículos 18 e 19, o apóstolo João, ele começa dizendo um texto como fala de Jesus. O próprio Jesus, ele diz, olha, se o mundo vos odeia, se vocês estão reclamando e achando ruim porque o mundo odeia vocês, tenham a consciência de que antes que vocês fossem odiados,
ele odiou a mim. Então o próprio Jesus, ele se coloca na posição de alguém totalmente diferente dos padrões do mundo. Assim como o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, capítulo de número 12. E ele continua dizendo: se vocês fossem desse mundo, se vocês pertencessem a esse mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque vocês não fazem mais parte desse mundo, porque eu vos escolhi, é por isso que o mundo te odeia. Só que infelizmente, o que nós vemos hoje são pessoas que a cada dia buscam ser mais parecidas com o mundo, ao invés de se tornarem diferentes. Falar sobre esse tema é uma questão de 3 aspectos. O primeiro é identidade, o segundo, posicionamento, e o terceiro, atitude. Porque o fato de não sermos desse mundo está relacionado à nossa identidade, quem nós somos. O nosso posicionamento é onde nós estamos, e a nossa atitude, o que nós fazemos. Então, quem você é revela a que mundo você faz parte. Aonde você está revela o mundo que você faz parte. E aquilo que você faz também revela o mundo que você faz parte. Não é apenas nesse texto, mas em vários lugares da Bíblia, nós vamos ler que nós não pertencemos a esse mundo. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, a partir do momento que eu reconheci Ele como meu suficiente e único Salvador, eu deixei de fazer parte de algo terreno e eu estou agora saindo de um mundo de escravidão da condenação e agora eu entrei no mundo da salvação. Eu estou caminhando em um novo rumo. Eu estou caminhando em uma nova direção. Que direção é essa, Arson? Eu estou caminhando rumo à morada celestial. Eu já não faço mais parte dos padrões e do sistema que governa esse mundo. Mas agora eu estou sob o governo de algo muito maior do que aqui a terra. De algo que não está mais sujeito ao tempo. De algo que é atemporal. Eu estou sujeito à voz do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia! No livro de Salmos, no Salmo 1, Salmo 1, o texto vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prospera. Não são assim também os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois Deus, Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse texto é a resposta do que nós acabamos de falar. Porque aquele homem, em algumas versões dizem que abençoado com felicidade é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquilo que eu faço vai revelar a quem eu estou servindo. As minhas palavras, a minha atitude e o meu posicionamento vão revelar ao mundo a que mundo eu faço parte. Se o mundo da terra ou se o mundo dos céus. Só que Satanás, ele sabe disso. Esses dias nós estávamos conversando no mício. E no momento do intervalo nós entramos em um debate. E uma coisa interessante é que os demônios, meus irmãos, eles são imortais.
Você consegue imaginar que os mesmos demônios que trabalhavam há 2000 anos atrás, na época de Jesus, são os mesmos demônios que trabalham hoje? Imagina a paciência e a estratégia que muitos deles desenvolvem todos os dias para destruir a sua vida. Porque o diabo, ele não quer que você saiba disso. Satanás, ele tentou contra Jesus sob a sua identidade. Eu estava vendo um vídeo esses dias e eu dei risada, porque quando a gente vê uma coisa absurda, às vezes a gente dá risada. E realmente é absurdo a cara de pau do diabo de chegar para Jesus e dizer assim: ei, se você é o Filho de Deus, então transforme essa pedra em pão. Será que o diabo não sabia quem era Jesus? Sabia. Mas o diabo, ele vive naquela teoria do vai que cola. E todos os dias ele usa isso contra você. É por isso que a palavra nos orienta a orar sem cessar. Porque o relacionamento e a comunicação com Deus é o que vai te manter de pé todos os dias. Porque todos os dias o diabo, ele está preparado para tentar te derrubar mais uma vez. Se não estivermos vigilantes, ele está só esperando o dia que você vai cair. Satanás, ele mente para os incrédulos, tentando convencer eles de que eles não têm culpa. Da mesma forma, ele mente para os crentes, tentando convencê-los de que eles são culpados. Você consegue perceber a diferença da estratégia? Aqueles que não estão aqui na igreja, que muitas vezes estão atolados em vícios, que muitas vezes estão vivendo em ambientes conturbados, que não tem força para sair do lugar que está e se prostrar aos pés do Senhor. Todos os dias o diabo chega para eles e diz: ei, você não tem culpa. Você não tem culpa do teu pai ter rejeitado. Você não tem culpa porque a tua família não te aceitou. Você não tem culpa de não ter sido instruído financeiramente. É por isso que você vive em crises. Você não tem culpa de não ter tido uma boa escola. Você não tem culpa de estar viciado. Todo mundo é viciado. É isso que muitas pessoas escutam todos os dias. Enquanto você, que luta contra o pecado, que está todos os dias tentando matar a sua carne e fortalecer o espírito para estar aqui, o diabo, ele bate na sua porta e ele fala: você não é perfeito. Você acha que com sua roupa bonitinha, com a gravata que você usa, só porque você está no altar louvando, só porque você fala bem, ei, você é pecador. As pessoas, elas não te amam e você também não as ama. Todos os dias Satanás, ele pensa em algo diferente para derrubar você. E cabe a você decidir deixar ou não. É por isso que quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, mais ou menos em dezembro do ano passado, eu passei 5 meses meditando nisso todos os dias. Porque em vários assuntos que eu conversava, eu percebia que isso era algo que a igreja do século 21, a igreja de 2026, ela precisa ouvir. Nós precisamos assumir a nossa verdadeira identidade. Nós precisamos começar a nos posicionar como filhos de Deus e como um povo que não se adapta e não aceita estar sob os padrões, sob o sistema desse mundo, sobre o que o Instagram te influencia, sobre o que o Facebook te influencia, sobre o TikTok, sobre o WhatsApp, sobre o seu sistema de trabalho e as pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos assumir a identidade de verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes a quem o Pai procura.
Nós precisamos tomar essa posição, igreja. Infelizmente hoje, nós vivemos em um mundo de autovalorização, mas uma autovalorização corrompida. Porque a autovalorização que o mundo te ensina a viver são a junção das obras com a opinião dos outros. Aquilo que você faz e o que os outros pensam sobre o que você faz vai determinar qual vai ser o seu posicionamento. Nós passamos um trimestre inteiro estudando isso com o pastor Berg. E todas as terças-feiras, né, pastor, a gente falava sobre isso. Sobre a identidade. Sobre quem eu sou em Cristo. E a autovalorização que o mundo ele prega para você hoje fala sobre isso. Aquilo que eu faço precisa ser aprovado pelas pessoas, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta satisfeito comigo mesmo pelo que eu estou fazendo. Então, se eu venho aqui e eu começo a cantar, eu estou ministrando louvor. Se chegar ao final do culto e ninguém me procurar e falar: meu irmão, que ministração, eu fico frustrado. Porque o que vai determinar se o que eu estou fazendo é correto ou não, é a aprovação das pessoas. Infelizmente nós vivemos dessa maneira para tudo. Se o que eu faço dentro da minha casa não é aprovado pela minha esposa, ou no caso das mulheres, pelo seu marido, está errado. Se os meus amigos lá fora não aprovam a minha postura, está errado. É isso que o mundo prega. Você faz e precisa da aprovação das pessoas, mas não é isso que a Bíblia me ensina. Eu preciso ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu preciso ser o que Deus diz que eu sou. Eu preciso viver segundo o que Ele fala ao meu respeito. A autovalorização correta está baseada na inversão disso. Primeiro eu conheço a opinião de Deus sobre mim, e depois as minhas obras estarão coerentes com aquilo que Ele fala ao meu respeito. Então, se Deus diz que eu sou filho dele, eu passo a ter atitudes de um filho de Deus. Se Ele me chama de embaixador do reino dos céus aqui na terra, eu passo a me comportar como um verdadeiro embaixador do reino dos céus. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. 3 versículos depois, o próprio Deus ele vai dizer: olha, porque vocês são embaixadores do reino dos céus, como se o próprio Jesus estivesse rogando por vocês. Assuma o papel que você tem. Não importa se eu estou reprovando as suas atitudes. Se Deus está aprovando, continue no caminho. Aleluia! O que você absorve do mundo com os seus 5 sentidos, isso começa a sair de você através das suas atitudes. Aquilo que eu falo, o que eu vejo, o que eu pego, o que eu ouço, o que eu respiro, junta essas 5 coisas, elas irão determinar o que eu faço. O que você tem visto? O que você tem falado? O que as suas mãos estão pegando? Qual é o cheiro que você tem respirado todos os dias? O que é que você tem ouvido? A palavra de Deus, eu acho incrível isso, como em todos os textos,
nós vamos ver instruções após instruções, nos orientando, porque tudo que a gente pensa, a Bíblia já tinha escrito. Tudo que é descoberto pela ciência, já está na Bíblia. A ciência só tenta muitas vezes achar uma maneira um pouco mais moderna, com palavras um pouco mais diferentes, complexas, para descrever aquilo que simplesmente a Bíblia já havia falado. Porque a Bíblia diz: ei, a boca fala do que o coração está cheio. O próprio Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai. Então, do que eu recebo todos os dias, isso começa a ser alimentado em meu coração e começa a desenvolver a minha personalidade. Eu entendo que eu não sou desse mundo. Eu entendo que eu sou filho de Deus. Eu entendo que eu devo viver uma vida segundo a vontade de Deus. Mas o que eu vejo em redes sociais, o que eu pesquiso na internet, os conteúdos que eu busco, não são conteúdos que me ensinam isso. As músicas que eu ouço não são músicas que vão me edificar. As palavras que eu falo não são palavras que vão edificar o meu espírito. Como eu vou desenvolver uma personalidade segundo a vontade de Deus, na contramão dos padrões do mundo, se eu estou me alimentando todos os dias do alimento que o mundo me dá? Daniel entendeu isso quando chegou na Babilônia. Daniel sabia que se ele se sujeitasse aos manjares do rei e aquilo que a cultura babilônica estava determinando, naturalmente, sem que ele percebesse, a sua integridade seria corrompida. Tudo que você come hoje, o alimento, seja virtual, seja físico, seja intelectual, que você coloca na sua mesa, é o que vai determinar se você vai ser forte ou fraco. É simples. A palavra de Deus nos instrui. Eles passaram 10 dias comendo o que não era dos manjares do rei. E depois desse período, quando compararam, viram que ele, Ananias, Misael e Azarias tinham uma face completamente mais saudável do que todos os outros soldados. E a gente vive hoje desse jeito. Nós deixamos com que sentimentos ruins venham nos dominar. E a gente ainda dobra o joelho e começa: Senhor, por que o Senhor permite isso? A gente vive a síndrome de Jó. É uma murmuração pelo sofrimento que eu nunca vi. Tem uma coisa que eu não consigo entender. Na minha infância, tinha um desenho chamado Power Rangers. Quem já assistiu aqui os Power Rangers? Todo mundo, a maioria. E a ideia, qual era a graça da brincadeira? No caso dos homens, eu não vou nem falar. Qual era a cor que todo homem queria ser? Vermelho. Todo homem, não, eu sou o Power Ranger vermelho. Porque era o líder. Era aquele que tomava a frente. E no caso das mulheres, qual era? A rosa. Se chegou no nível que na minha sala de aula só tinha Power Ranger vermelho. Ninguém queria ser o coitado do azul. Ninguém queria ser o preto. Nessas horas ninguém queria ser o preto. Mas por que isso? Porque há muitos anos atrás a luta era para ocupar a melhor posição. Falaram aqui que era por causa do racismo, tá vendo? Deus ajude, rapaz, vai derrubar a live aí. Um negócio desse não pode não. Meus irmãos, a briga antigamente era simplesmente para que ocupasse-se a melhor posição. Toda criança
ela era instruída a ser o melhor. Se o filho fosse participar de uma corrida, eu imagino Evaristo pegando Gustavo em casa. Vem aqui, coloca Gustavo na frente. Você vai correr como se não houvesse amanhã. A corrida da luz, você tem que correr na velocidade da luz. Bota o tênis e você vai correr. Nessas horas não tem pastor, não tem ninguém. Deixa o pastor para trás, chegue primeiro. Imagina Evaristo orientando Gustavo. Era assim que os filhos eram orientados. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia é o contrário. As crianças que há 20 anos atrás sabiam a convicção de querer ser o melhor, hoje brigam para serem os piores. Arisson, como assim? Você precisa ver a conversa de 3 mulheres. Uma chega e fala bem assim: mulher, eu estou com ansiedade fora do controle, fico toda me tremendo, olha minha mão, olha, tremendo, não consigo fazer as coisas em casa. Ela nem terminou, a outra já diz: oxi, e eu? Mulher tem 10 anos de depressão, eu nem sei mais o que eu faço. Olha, a quantidade de olheira, não sei nem mais o que é cuidar de um cabelo. Não lembro a última vez que eu fiz uma unha e fui no salão. A terceira já está chorando. Que foi, meu filho? Vocês pensam que é fácil? A vida de vocês é moleza perto da minha. Gente, é impressionante o desejo para ser vítima. Nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas querem ser piores. E nós, como crentes, se o mundo fizesse isso, era até de se entender. Mas eu estou falando de coisa que acontece na igreja. Pessoas que conhecem a palavra, pessoas que sabem o que está escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos viver a verdade que liberta. Você é maior do que a ansiedade, você é maior do que a depressão, você é maior do que qualquer problema, porque Jesus, Ele tomou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, o seu fardo foi colocado sobre Ele, para que você vivesse livre. Para de querer arrastar para você o peso dos problemas, esse peso não é mais seu. Quando você chegar em uma conversa como essa, olha para essas 2 irmãs e fale bem assim: misericórdia, vou sair de perto de vocês para esse negócio não pegar em mim. Sua atitude tem que ser assim. Minhas irmãs, eu vou apresentar uma coisa para você chamada Bíblia. Vai ler a Bíblia que essa ansiedade vai embora. Vai ler a Bíblia que essa depressão vai te deixar. A partir do momento que você olha para a ansiedade como algo crônico e incurável, você está declarando para você mesmo que o poder de Deus é menor do que a ansiedade. A sua mente precisa ser dominada pelas coisas do alto, não pelo que a ciência fala a seu respeito. Às vezes a gente vê testemunhos aqui de pessoas que chegam no médico para fazer algum exame, e às vezes o médico fala bem assim: olha, infelizmente o seu caso só um milagre. E a gente vê muito crente que chora, que fica abatido, mas a gente também vê testemunhos, principalmente daquelas irmãs fervorosas de oração, que botam o dedo na cara do médico e diz: é um milagre? Que bom, porque meu pai vai resolver. E a gente fica feliz com o milagre que acontece na vida dos outros, mas a gente não entende que esse mesmo milagre está disponível para nós. A mesma provisão que Deus Ele derrama sobre a vida do nosso irmão está disponível para nós. As bênçãos do Senhor, elas não são limitadas. Elas estão lá prontas e preparadas para que Deus derrame sobre a sua vida. Você só precisa entender e desbloquear isso sobre você.
Satanás, ele não quer que você entenda essa realidade. Satanás, ele não quer que você saiba disso, porque ele tem medo do que pode acontecer se você tiver acesso ao poder que Deus determinou sobre a sua vida. E isso é um problema muito sério. E muitos irmãos e crentes começam a viver uma vida de justificação do fracasso. Bota a culpa na ansiedade, bota a culpa na depressão, bota a culpa na ausência familiar, culpa na rejeição, culpa na falta de oportunidades. Ah, porque eu não tive pai. Ah, porque eu não tive mãe. Porque eu não tive oportunidades de aprender. Porque infelizmente as enfermidades, elas me enfraqueceram. E começa a viver uma vida justificando isso todos os dias. No ano de 2024, foi lançado um filme infantil que revolucionou o mundo, chamado Divertidamente 2. Na época eu trabalhava na gestão de uma escola de educação infantil, e eu fiquei impressionado, e hoje eu fui pesquisar esses dados para ver se realmente isso estava batendo. E em pesquisas nesse mesmo ano, de alguns relatos de psicólogos, alguns questionários feitos, atividades pedagógicas realizadas em sala de aula, apontaram dados que dentre todos os personagens do filme, disparadamente, o personagem mais imitado pelas crianças foi o personagem da ansiedade. Quer ver a cor? Quer ver a verdade disso? Qual era a cor da ansiedade? Não ouvi. Qual era a cor? Todo mundo sabe. Infelizmente, era triste ver o prazer de crianças chegarem na escola com um monte de Maria Chiquinha, os cabelos assim espetados, que a personagem é desse jeito, com a camisa laranja, e ainda imitava como é que a bonequinha do filme fazia. Eu sou ansiedade, tio. É triste. Sabe por quê? Porque a criança de 5, 4, 6 anos de idade, ela não se arrumou sozinha. Ou seja, o pai e a mãe em casa, eles permitiram vestir o seu filho e a sua filha de ansiedade. E talvez nem pararam e disseram assim: meu filho, por que é que você se identificou com esse personagem? Por que é que você quer ser ansiedade? Você sabe o que significa isso? E infelizmente esse é o problema. A gente se assusta com o comportamento que as crianças de hoje estão vivendo, mas a gente não para analisar que elas são apenas o espelho do nosso comportamento como adultos. O que o seu filho vai ser amanhã é o reflexo de quem você é hoje em casa. Porque se você é um pai e uma mãe de oração, se você é um pai e uma mãe que toma postura e posicionamento, se você é uma pessoa que assume a identidade de filho de Deus, o seu filho, ele vai entender que a ansiedade foi algo que já foi vencido, e que vai dizer: pai, mãe, eu represento a alegria, porque a palavra de Deus nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. É essa convicção que os seus filhos precisam ter, que eles são diferentes, que talvez os outros colegas estão vivendo desse jeito porque não aprenderam, porque não entenderam, mas eles vão chegar na escola e eles vão ensinar aos amigos dele que não é assim que se vive. E hoje nós precisamos começar a olhar para esses detalhes, olhar para esses números e assumir uma posição diferente. E infelizmente, é isso que tem impedido as pessoas de viverem uma vida transformada. Eu anotei 3 motivos principais. O primeiro motivo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago,
capítulo 4, versículo 3. Tiago 4:3. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. O primeiro motivo que está impedindo você de viver uma vida transformada são os motivos errados. Hoje eu estava orando e quando eu estava finalizando as anotações da mensagem, o Espírito Santo ele colocou uma frase no meu coração, que foi uma frase muito dura. Antes do culto começar, eu estava no devocional com o Ministério do Louvor, e eu falei isso para eles. E eu vim para a igreja hoje com essa convicção. Se o que você faz na obra do Senhor não gera transformação, o seu serviço é inútil. Se o que você faz na obra do Senhor não gera transformação, o seu serviço é inútil. Alisson, que pesado. Porque eu preciso entender que quando eu subo no altar, eu tenho que subir com os motivos certos. Eu não tenho que subir para ser elogiado. Eu não tenho que subir para ser reconhecido. Eu não tenho que subir para apresentar uma performance. Se eu estiver no altar, o meu único objetivo é ser usado por Deus para gerar transformação. Você foi chamado para gerar transformação em uma geração que não está sendo transformada. Você foi chamado para gerar transformação em um mundo que quer viver segundo os padrões de Satanás. Você foi chamado para gerar transformação em um mundo que não sabe o que é amar, em um mundo que não sabe o que é se solidarizar com o próximo, em um mundo que não sabe o que é simplesmente viver segundo a vontade de Deus. Você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para transformar da mesma maneira que a sua mente foi transformada. Amém, igreja? O segundo motivo, o mecanismo. Mateus capítulo 23. Olha o que o texto vai dizer. Mateus 23, versículo 5. Amém. O texto diz assim: tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Agora o versículo 24. Olha o que o texto fala: líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Um versículo bem famoso, quando fala, muitas pessoas, elas acabam se engasgando com mosquito e engolem um camelo. O que é que isso significa, Arison? Como é possível uma pessoa que engole um camelo, ela se engasgar com mosquito? São pessoas que estão preocupadas em fazer grandes coisas, mas acabam menosprezando os principais detalhes, que são os verdadeiros princípios. São pessoas que estão na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. São as primeiras a chegarem no domingo, são as últimas a saírem, mas não param 10 minutos em casa para fazer uma oração. Nós adoramos a um Deus que nós não conhecemos. Buscamos a um Salvador que nós não temos relacionamento. E infelizmente isso tem me impedido de viver uma vida transformada.
O último motivo, o misticismo. Arison, o que significa isso? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A Bíblia ela é muito clara quando ela fala que a palavra do Senhor ela serve para nos instruir e para nos direcionar. Só que o problema é que eu mistifico demais as respostas do Senhor. Para mim só vale se quando eu vier no culto, aquela irmã do coque, do saião, que nem acontece nas igrejas da Assembleia, vier marchando e já falando em línguas e botar a mão na minha cabeça, pegando fogo e profetizar. Só presta se for assim. Sabe qual é o problema? Porque se você começar a viver uma vida com essa cultura, vai chegar um dia que você vai estar tão vulnerável, que antes que a irmã do coque chegue, Satanás vai mandar outra pessoa e vai profetizar sobre a sua vida algo que vai te destruir. Arison, você está falando que profecia não acontece, que não é de Deus. Eu estou dizendo que profecia sim, profetada não. A Bíblia ela também diz que tudo aquilo que eu ouvi, eu preciso filtrar segundo a palavra. Eu preciso ter a minha vida e a minha análise espiritual com os olhos voltados para as Escrituras. Porque é a verdade que me liberta. O problema é eu querer viver uma vida onde o meu objetivo está em ouvir aquilo que me agrada. Eu estou vivendo uma vida que eu só quero ouvir aquilo que me motiva. E nós não temos mais profetas na igreja, nós temos coaches. Pessoas que profetizam coisas que uma criança consegue profetizar. É muito fácil eu chegar aqui e eu falar, eu sei que tem pessoas aqui que estão lutando contra a ansiedade. Claro que tem. Pessoas aqui que lutam contra a depressão, claro que tem. Filhos que se sentem rejeitados, claro que tem. Mães que não se sentem amadas, claro que tem. Pessoas com problemas no casamento, claro que tem. Então, ao invés de eu querer falar o óbvio que todo mundo fala, eu preciso aprender e ouvir a revelação da palavra de Deus e trazer aqui uma palavra que transforme vidas, não que reafirme aquilo que você já sabe. Sabe qual é a maneira mais fácil de você identificar o que é de Deus e o que não é? Eu nunca vi Deus usar alguém para profetizar alguma coisa sobre a sua vida, se antes Ele mesmo não já colocou no seu coração. Profecias são confirmações da palavra de Deus e da convicção que Ele já colocou na sua mente. Porque quando você sabe que é Deus falando, aquilo gera paz. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. E aí vem pessoas que não são usadas por Deus e começam a profetizar coisas sobre a sua vida que vão te destruir. Você sabe que aquilo não é, mas porque muitas vezes é agradável, você acaba fazendo. E isso te leva para um caminho totalmente contrário de uma vida transformada. O meu objetivo até aqui foi fazer você entender quem você é hoje. Porque o caminho da mudança é baseado em 3 pontos de vista. Quem eu sou hoje, aonde eu quero chegar e o caminho que eu preciso trilhar até lá. Se eu não reconheço e não sei identificar quem eu sou hoje, eu não vou conseguir alcançar quem eu desejo ser. Eu preciso olhar para mim e reconhecer aquilo que eu não estou fazendo corretamente. Eu preciso reconhecer que talvez eu estou que nem aquelas ovelhas brancas, sendo mais um na multidão. E eu preciso entender que eu tenho que me tornar alguém que se destaca. Não porque eu quero ser melhor do que outra pessoa. Nós, como igreja, precisamos ser um povo que se destaca diante do resto do mundo.
Porque nós somos alimentados com coisas que o mundo não é alimentada. Nós hoje vivemos segundo uma direção que o mundo não recebe. Nós vivemos segundo uma revelação de algo que o mundo não conhece. É por isso que nós não somos desse mundo, porque nós somos do céu. Eu preciso entender. Mas o meu desejo não é que você saia daqui triste. Assim como foi falado, se o que eu faço na obra do Senhor não gera transformação, meu serviço é inútil. E eu quero que neste momento você abra comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. E preste bem atenção naquilo que você vai ouvir agora. O desejo do Senhor nessa noite para a sua vida não é que você saia daqui triste porque você está se tornando e tem vivido como uma pessoa deste mundo, mas que você entenda a sua verdadeira identidade e que você saia daqui completamente transformado, tomando uma atitude e uma postura de alguém que não pertence mais a este lugar e que tem uma vida segundo os padrões celestiais. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, olha o que o texto vai dizer. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que crerdes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Portanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. Versículo 9: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você não é desse mundo. Você não foi chamado por Deus para viver segundo as obras de Satanás, segundo a influência desse mundo. Você foi chamado para viver segundo a vontade dele. Você foi chamado para transformar a sua geração. Você foi chamado para quebrar os ciclos da sua casa. Você foi transformado para fazer do seu passado algo passado e do seu presente uma vida segundo a vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé, igreja. Se você sair daqui hoje sem essa convicção de quem você é e de aonde você quer chegar,
essa mensagem não surtiu efeito. A palavra de hoje não foi para cumprir com o roteiro de mais um culto. A palavra de hoje não foi para trazer uma informação que todo mundo já sabe. A mensagem de hoje foi para fazer com que eu e você reconheça o nosso posicionamento nesse mundo. Na última vez que eu preguei, eu falei sobre a arma mais poderosa do ser humano, que é a língua. E eu disse algo que eu vou repetir hoje. Se você entende quem você é, você nunca mais vai permitir que a voz do mundo seja maior do que a voz de Deus sobre a sua vida. A sua boca, a partir de hoje, vai declarar palavras de salvação, vai declarar palavras de transformação. Arisson, mas realmente eu tenho ansiedade. Você tinha. Até hoje você tinha. Porque de hoje em diante ela vai ter que ir embora. Ah, mas eu tinha depressão. Você tinha depressão. Ah, mas eu fui rejeitado. Você foi, mas hoje você entendeu que você é amado. Você entendeu que você é aceito. Você entendeu que você tem uma missão, porque você é geração eleita e povo exclusivo de Deus. Você precisa sair daqui com isso na sua mente, para que as suas ações revelem essa verdade na sua vida todos os dias. Hoje você veio aqui para ser transformado, e amanhã você vai ser usado por Deus para transformar outras vidas. Aleluia! Nós queremos orar pela sua vida. Então eu vou fazer 2 convites nesse momento. Se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e que ainda não viveu esse relacionamento profundo, alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, talvez porque nunca teve o privilégio de se sentir tão amado, talvez porque nunca teve o privilégio de se sentir tão abraçado, e hoje você deseja aceitar esse amor. Você deseja entregar a sua vida aos pés de alguém que te amou, que entregou a vida dele por sua vida. Se você está aqui nessa noite, eu vou pedir que você levante a sua mão aonde você está. O Senhor, Ele deseja escrever uma nova história para você. Ele deseja que você trilhe um novo caminho. Então, se você deseja realmente viver essa vida a partir de hoje, se você deseja proclamar para o mundo que você entende quem você é e aonde você quer chegar, então levante a sua mão aonde você estiver, que nós queremos orar por você. Entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Entregue o teu caminho a Ele, porque o mais Ele fará. Onde está a primeira pessoa nessa noite? Levante a sua mão. Em nome de Jesus. Neste momento eu quero fazer um segundo convite. Se você que é crente e você entende que talvez você permitiu que até hoje você não estivesse vivendo a vida como Deus queria que você vivesse. Se até hoje você não viveu uma vida realmente de transformação, se você não se colocou em uma posição de ser um guerreiro e uma guerreira do Senhor nessa geração, e você deseja ser usado por Deus para transformar vidas a partir de hoje, eu quero que você tome a atitude de sair do seu lugar e você vir aqui à frente. Porque eu creio que o que Deus vai derramar sobre a sua vida hoje vai ser muito mais do que suficiente para que muitas outras vidas sejam transformadas através da sua. Então tome essa atitude, saia do seu lugar e venha aqui à frente.
Eu quero convidar o pastor Sid Clay para vir fazer essa oração. Não permita que as vozes do mundo determinem quem você será. Não permita que as vozes do mundo determinem até onde você pode ir ou o que você pode fazer. Mas deixe com que a vontade do Senhor, ela se estabeleça sobre a sua vida. E que você seja usado como instrumento poderoso nas mãos dele. Ainda dá tempo, saia do seu lugar e venha aqui à frente receber essa oração. Porque Deus, ele deseja te usar poderosamente. Em nome de Jesus, tome essa atitude e viva algo novo a partir de hoje. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Em nome de Jesus. Ainda tem pessoas que estão saindo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deixe que o Senhor fale ao seu coração. Deixe que Ele seja um divisor de águas no seu trajeto a partir de hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aumenta aqui um pouquinho para mim, por favor. Ei, aleluia. Quem está aí com o microfone? Aleluia. Glória a Deus. Antônio e Jamile, se juntem em oração vocês dois, que Deus quer fazer coisas novas na vida de vocês. Comecem a orar vocês dois juntos, tá bom? Comecem a orar e vejam o que Deus vai fazer na vida de vocês. Um chame o outro. Ei, vamos orar aqui nós dois. E veja e diga para Deus: Deus, o pastor disse que o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas, então mostra, revela. Amém? Paulo, no nome de Jesus, se levante. Diga à sua esposa: precisamos orar. Chame os seus filhos. Levante-se em nome de Jesus. Diga: a partir de hoje eu quero viver como sacerdote, como um sacerdote do lar. Você vai fazer como Josué e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, você vai lembrar do que Deus colocou no teu coração, sonhos de Deus no seu coração. E toda mentira do diabo é cancelada, frustrada, anulada no poder do nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante-se por sua casa, levante-se pelos seus filhos, levante-se pelo seu marido, levante-se por eles. E diga para Deus: Deus, resplandeça a tua glória sobre a minha casa, sobre a minha família. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não retenha aquilo que Deus tem para a sua vida. Mergulhe na presença do Senhor. Em nome de Jesus, busque com intensidade. Busque e mergulhe na presença dEle. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por cada uma dessas vidas. Te pedimos para o louvor da tua glória. Faça aquilo que verdadeiramente só o Senhor pode fazer. Que o teu Espírito Santo esteja convencendo, Senhor, do tempo, do momento, Senhor, que o Senhor tem urgência em fazer algo novo. E eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor fazendo algo novo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos que ousaram vir à frente, que estão respondendo a um chamado baseado na tua palavra. E em nome de Jesus, que haja o despertar de algo novo acontecendo. Hoje nós declaramos, Senhor, uma mudança, Senhor, acontecendo. Profetizamos transformação para o louvor da tua glória, Senhor. Em nome do Deus vivo e verdadeiro, nós declaramos que cadeias são quebradas, prisões são despedaçadas, ciclos de derrota são quebrados agora. Ciclos, Senhor, de derrota são quebrados agora, no poder do nome de Jesus. E profetizamos, ó Deus, uma nova fase, um novo momento na vida dos teus filhos. O Senhor ungindo cada uma dessas vidas com óleo fresco, com uma nova unção, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. O Senhor diz para você: comece a me buscar e eu vou te dar aquilo que você deseja. Mergulha na minha presença. Mergulha na presença do Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por tua palavra nesta noite, pela vida dos teus filhos, pela tua igreja. Querido, você que está aqui nessa noite, você ouviu que você não é mais um. Apocalipse 1:6 diz que você é rei e sacerdote. Você está ao lado de uma realeza. Diga, você está ao lado. Diga o seu vizinho, você está ao lado de uma realeza. Sabia disso? Apocalipse 1:6 diz: Deus fez vocês reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Quantos reis nós temos aqui? Quantos sacerdotes nós temos aqui? Você é rei e sacerdote. Então comece a agir dessa forma. Comece a agir dessa forma, em nome de Jesus. Feche o corredor. Pode dar a mão vocês aqui também à frente. Feche o corredor. Você foi chamado para crer nisso, querido. Você foi chamado para crer. Por favor, feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Levante sua voz e diga: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor me fez rei e sacerdote. Eu sou filho e o teu Espírito Santo habita dentro de mim. O meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor colocou dentro de mim o Espírito Santo, e o Espírito Santo me conduz. Eu não sou ovelha sem dono. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu te louvo, Senhor, porque o fruto do Espírito está na minha vida. O amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fé, a alegria, Senhor. Fruto do teu Espírito se manifesta na minha vida. Diga assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda depressão, fora. Com autoridade, fora. Agora. Toda ansiedade, fora. Agora. Toda angústia, toda tristeza, fora. Agora. Eu recebo a tua paz. Eu recebo provisão sobre a minha vida. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É Deus que define quem eu sou, e Ele diz que em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo no nome de Jesus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo. Declaramos a bênção do Deus Altíssimo sobre cada uma dessas vidas. Proclamamos e declaramos, Senhor, uma semana de vitória. Oh Deus, eu profetizo em nome de Jesus milagres acontecendo essa semana. Em nome de Jesus. Eu não sei, talvez você entrou aqui com essa necessidade. O Senhor está mandando te dizer: creia, creia no que eu vou fazer durante essa semana. Creia no teu milagre, creia. Descansa teu coração. Em nome de Jesus abençoamos, declaramos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, a todos. Tem um cafezinho aqui que é por nossa conta aqui do lado. Então não sai correndo não, vai aqui do lado tomar um cafezinho com a gente, tá bem? Deus abençoe vocês. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a depressão. Sei que existe paz em tua presença. Clamo